Olá, bem-vindo à disciplina de História Contemporânea. Eu sou o professor Júlio César, estamos na disciplina de História Contemporânea 1 e hoje o nosso tema é Revolução Industrial. Dizer ao certo onde começou a chamada Revolução Industrial ou Evolução Acelerada foi o que durante muito tempo intrigou os historiadores. Porém, Eric Hobsbawm, em seu livro A Era das Revoluções, 1789 a 1848, defende a data de 1780 para o início do que chamou da maior revolução da história do mundo. A Revolução Industrial nada mais foi do que uma profunda mudança tecnológica no meio de produção da sociedade inglesa, que a partir daí inicia-se uma nova relação entre o termo capital e o modo de produção que foi implementado. A principal mudança se deu no meio agrícola, onde a agricultura não será mais o motor da sociedade, sim um trabalho por meio de máquinas que gerará uma acumulação de capital. A Revolução Industrial trouxe consigo a centralização do processo produtivo nas mãos de uma pessoa que será o patrão, onde o objetivo será a obtenção de lucro e caberá aos trabalhadores controlarem as máquinas. O trabalho realizado por esse meio ficou conhecido como maquinofatura. O processo que desencadeou essa revolução foi o aumento das cidades que cada vez mais precisavam de indústrias têxteis, que tinham um desenvolvimento lento, alimentos e bebidas, cerâmicas e outros produtos de uso doméstico. Daí surgiram as primeiras indústrias por volta de 1840. A indústria que logo se destacou foi a de algodão, já que esta era a principal matéria-prima dos ingleses. Logo foi vista como parte principal para a criação de novas tecnologias, onde surgem a máquina de fiar, o tear movido a água, a fiadeira automática e logo depois a máquina a vapor. Porém, o algodão, pelo fato de não ser nativo da Inglaterra, gerou novas frentes de exploração, sobretudo no sul dos Estados Unidos, dando origem a um intrincado comércio que, ao fim, alimentou o tráfico transatlântico de escravos, que arrancou de África milhares de africanos para serem escravizados nas plantations americanas. Enquanto capitalistas de grandes centros ingleses como Liverpool, Glasgow e Londres lucravam com suas fábricas funcionando a todo vapor, produzindo pano, que por sua vez seria comprado por mercadores e senhores de escravos portugueses e brasileiros para vestir seus escravizados, a África sangrava milhares e milhares de pessoas. Mas esta indústria algodoeira, que foi tão necessária para abastecer as demandas que geraram capital que a Inglaterra precisava, vai ser um dos combustíveis da Guerra de Secessão, que quase dividiu os Estados Unidos da América nos meados de 1860. O nosso objetivo hoje, em primeiro lugar, é pensar por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial, tendo em vista que não foi o primeiro país a se formar como um Estado moderno. O primeiro país do Estado moderno, ou seja, a ter um Estado nacional formado, foi Portugal, ou seja, um país ibérico, na Península Ibérica. Foram os primeiros países ali, Portugal e Espanha, a se formarem enquanto Estado nacional. Não foi a Inglaterra. Mas por que a Inglaterra deu um salto a partir do século XVI para o XVII, formando aquilo que foi a Revolução Industrial, que o Hobsbawm chama da Revolução das Revoluções e que teve implicações não só na questão econômica, mas também na questão social? É isso que nós vamos tratar nesse momento. Para entendermos por que a Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial, nós temos que entender o processo dos enclosures. Os enclosures foi um movimento que, a partir do século XVII, permitiu que uma burguesia crescente, ou que grandes comerciantes pudessem comprar as terras comunais, expulsando dali os camponeses que habitavam ali há centenas de anos, há antigas gerações, sem pagar pela terra, fazendo ali a sua produção de subsistência, vivendo ali naquelas terras comunais, muitas delas que foram pertencentes ali, ou herdadas do tempo ainda dos grandes condados, dos grandes ducados, ou seja, da época medieval, que tinha uma proteção, um mecanismo de proteção a esses camponeses, que podiam então, nessas chamadas terras comunais, plantar e usufruir delas legalmente. Em um certo momento do século XVII, essa burguesia ela começa a pressionar o rei, o poder real, para que possa comprar essas terras. E eles, assim fazendo, eles vão expulsando, forçando esses camponeses a saírem de suas terras e a irem para os grandes centros urbanos. Uma vez, nesses grandes centros urbanos, esses ex-camponeses vão ser transformados em operários e vão ser usados como mão de obra barata para serem explorados pelo capitalismo.
Temos então o advento da substituição da lavoura, ou seja, dessa produção, dessa lavoura de subsistência, por a produção da pecuária, sobretudo de ovelhas. Também nós temos, nesse período, um outro momento, um outro fator que vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira, é o aumento do consumo de mercadorias gerado pelo aumento da população mundial. Do século XV até o século XVII, a população mundial ela começa a crescer exponencialmente. Por isso que nesse período essas invenções fazem com que a diminuição do custo e o aumento da produção barateiem o preço, fazendo com que os produtos ingleses, sejam consumidos em escala global. A Revolução Industrial pode ser dividida em 4 fases. A primeira fase teve início na Inglaterra do século XVIII e durou de 1750 a 1850. Alguns dizem que é de 1760 a 1860. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas nas quais favoreceram a expansão das indústrias. Nós tivemos ali o progresso técnico, científico e também a introdução de máquinas. A invenção da máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina de vapor foram fundamentais nesse momento. Vimos então a substituição do trabalho manual pelo industrial, ou seja, da manufatura pela maquinofatura. A segunda Revolução Industrial começa em meados do século XIX, durou de 1850 a 1950. Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, França e Alemanha. Foi nesse período que foi inventado a lâmpada incandescente, o telégrafo, o telefone, televisão, cinema e rádio. Esses avanços na área da medicina e da química e também trouxeram outros avanços, como da descoberta de antibióticos e também de vacinas, melhoraram em grande escala a vida da população mundial. Tivemos também nesse período o Fordismo e o Taylorismo. Já a terceira Revolução Industrial começou no meados do século XX e abrangiu desde 1950 até os dias de hoje. Foi nesse momento que ocorreu um grande avanço da ciência e da tecnologia, sobretudo no campo da informática. Temos então o surgimento, a criação da internet, da web, dos softwares, dos dispositivos móveis, da robótica e da eletrônica. E há quem diga que nós estamos vivendo agora a quarta Revolução Industrial, que é descrita sobre um conjunto de transformações que ainda estão em andamento. Sim, podemos dizer que tivemos 4 energias fundamentais durante a Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, nos anos de 1700, nós tivemos o vapor. Na segunda Revolução Industrial, nos anos de 1800, nós tivemos a eletricidade. Na terceira Revolução Industrial, nos anos de 1900, nós tivemos a computação. Agora, hoje, na quarta Revolução Industrial, nós temos a inteligência artificial. Mas quais são os resultados da Revolução Industrial? Nós já sabemos que trouxe, segundo alguns, mudanças fundamentais aí que melhoraram a vida do homem. Mas será que ela também só trouxe benefícios? Quais foram os resultados práticos sociais da Revolução Industrial? Primeiro, para nós podermos entender, nós temos que responder sobre as condições de trabalho que viviam essas pessoas de 1750 a 1850, ou seja, na primeira fase da Revolução Industrial. Essa primeira fase foi marcada pela ausência de leis trabalhistas. A jornada de trabalho nesse período era de 16 horas ou mais. Não existia folga, não existia hora extra, hora de almoço, feriado ou férias. Além disso, eles trabalhavam em condições insalubres, condições que faziam mal a qualquer tipo de organismo. Além disso, mulheres e crianças eram empregadas pela metade do preço pago aos homens e adultos. Muitos chefes de família eram obrigados a trabalhar e a empregar a esposa e a empregar os seus filhos na mesma fábrica para aumentar a renda que ganhavam. E essa renda que ganhavam era muito pouco, mal dava para pagar o aluguel dos quartos onde eles viviam nos bairros operários, que começam a se alastrar por essas cidades britânicas, sobretudo Londres, Liverpool e outras. Essa questão social também foi marcadamente impulsionada pela Revolução Industrial.
Nós temos, então, nesse período, o crescimento desordenado das cidades e bairros operários ao entorno dessas fábricas. Nós temos também a explosão da violência, uma vez que existe uma massa muito grande de trabalhadores que não conseguiam trabalho nas fábricas, eram chamados de reserva, né, de mão de obra. O exército de reserva também, que era chamado naquela época, era um grupo de pessoas que não recebiam salário, que não conseguiam emprego, mas estavam dispostos a trabalhar e receber os baixos salários que eram pagos aos operários que estavam empregados. Com poucos trabalhos e poucas oportunidades de vida e vivendo nessas grandes cidades, muitos deles se deram à questão do banditismo, à questão da violência, a roubos e furtos e assassinatos, fazendo crescer a violência de forma assustadora. Foi nesse período, então, que para tentar sanar esse prejuízo, foram criados as poor houses, que eram locais onde essas pessoas eram colocadas para trabalhar, essas pessoas que não conseguiam uma colocação no mercado de trabalho, elas viviam nessas casas e lá elas também trabalhavam em troca de comida e moradia. Também temos o surgimento de orfanatos, porque nós temos um grande número de crianças que vivem em condições extremamente precárias, cujos pais estão trabalhando nas fábricas e muitos estão pelas ruas. Tom, give it a rest, will you? We're trying to sleep. Can't sleep. Too hungry. A verdadeira revolução se deu no campo social e não tecnológico, pois foi na mudança de vida das pessoas que marcou a transição de um modelo agrário dependente da terra para um processo de dependência do capitalismo financeiro e todas as suas contradições, numa evolução crescente que trouxe muitos malefícios. Não que a Revolução Industrial não tenha sido benéfica em certos aspectos, é que com ela surgiram problemas que antes não existiam. Segundo Hobsbawm, o impacto que a Revolução na Inglaterra causou foi única. Novos conceitos surgiram como proletariado, capital, mais-valia e tantos outros agregados ao socialismo, fruto das desigualdades desse modelo de produção. Então, resumindo, podemos dizer que isso na força produtiva, ou seja, que naquilo que manifestou. Então, podemos dizer que nesses 4 períodos nós tivemos forças que eram principais para que esses... Para gravar, não mole não. Assim, temos nesse período 4 tipos de energia extremamente produtivas e necessárias. Assim, podemos dizer que durante a Revolução Industrial tivemos 4 tipos de energias fundamentais. Na primeira Revolução Industrial, nós tivemos o vapor. Assim, distribuir. Agora, se analisarmos esse período do ponto de vista das transformações no mundo capitalista, podemos dizer que as grandes empresas passaram a absorver as pequenas, da produção até a venda, formando assim os trusts.